Olá, eu sou o Bruno PC e chegaste ao podcast Acorda para a Saúde Mental. A minha convidada de hoje formou-se em Psicologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, terminando o mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde em 2020, estagiou numa clínica psiquiátrica e fez o ano profissional júnior numa residência para idosos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Ao longo do seu percurso académico, participou em vários voluntariados relacionados com a saúde mental, nomeadamente o projeto Mind the Mind. Publicou um artigo sobre personalidade narcisista e tem um projeto sustentável chamado Psicologia Entre Linhas, onde alia a saúde mental à arte e faz bordados à mão através do reaproveitamento de restos de tecido. No digital tem o seu próprio website e na sua conta de Instagram aborda temas relacionados com a saúde mental e autocuidado de uma forma autêntica, próxima e honesta. Trabalha em prática privada desde 2022 e este ano abriu o seu próprio gabinete em Lisboa. Ela é Inês Seródio. Bem-vinda, Inês. Olá, obrigada. Olá. Antes de mais, obrigado por teres aceito o meu convite. É mesmo muito importante. Admito que estou assim um bocadinho nervoso, porque é o primeiro episódio, és a primeira convidada e vamos falar aqui da saúde mental e do autocuidado. Portanto, duas grandes temáticas, sendo que a saúde mental abarca tudo o que tem a ver com as temáticas e problemas dentro desse universo. Mas decidi realmente entrarmos pelo autocuidado e pela saúde mental de uma forma geral contigo. Então, para os nossos ouvintes que estão a ouvir o nosso podcast ou videocast, se estiverem no YouTube, fala um bocadinho quem é que é a Inês e porque é que decidiste ser psicóloga. Olha, antes de mais, Bruno, obrigada outra vez pelo convite. Pronto, isto também é uma estreia para mim. Pelo menos assim num setting tão profissional. Boa. Porque a psicologia, eu acho que não foi assim uma daquelas escolhas do género desde sempre sei que quero psicologia. Okay. Acho que foi uma escolha que foi-se formando ao longo do tempo. Eu até fiz ciências no secundário, portanto, até podia ter feito, sei lá, humanidades ou qualquer coisa. Sim. Mas acabei por ir para ciências porque nem sequer tinha ainda em mente. Mas por causa daquela ideia de ser o curso mais abrangente? Não necessariamente. Eu sempre gostei de muita coisa. Gostava muito de biologia, gostava muito de fisicoquímica, portanto eu passei por muitas possibilidades, desde a genética à própria biologia, portanto... psicologia sim, estava nada a ver. Mesmo hoje. Mas depois acabei por chegar à psicologia, eu acho também porque sempre fui tendo contacto com essa área, já tinha feito o acompanhamento psicológico e tudo mais, e também porque acho que depois comecei a ganhar aqui alguma consciência de que eventualmente os adolescentes, sobretudo, mais até se calhar do que as crianças, eram um bocado negligenciados nesta parte da saúde mental. Pronto, e se calhar também por estar a viver isso um bocadinho em primeira pessoa, acabei por ficar mais interessada nessa área. E pronto, e depois surgiu então a psicologia, acabei por escolher psicologia como optativa no 12º ano e pronto, e depois psicologia. E foi seguir o caminho normal. Boa, Inês, olha, tu falaste aí de uma faixa etária muito importante, que é realmente os jovens, e segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 7 jovens e adolescentes no mundo sofre de um problema de saúde mental. Em Portugal, segundo a Ordem dos Psicólogos Portugueses, 1 em cada 5 pessoas sofre de uma doença mental, onde a depressão e a ansiedade são as que mais afetam a população. Eu próprio vivo com estas duas patologias há bastantes anos e gostava de começar por este ponto, ou seja, começar por este ponto e pedir que explicasses de uma forma geral, e isto é um desafio, porque eu sei que é difícil, a grande diferença entre a depressão e a ansiedade. Portanto, partimos aqui de um ponto de quem nos está a ouvir que zero conhecimento, ou seja, a partir de um ponto de zero. Eu acho que, não sei, pois eu sou um bocadinho enviesada, não é? Portanto, eu estou por dentro do tema, por isso, para mim, se calhar é óbvio, não sei se para a maioria das pessoas será. Na verdade, a ansiedade e a depressão, eu acho que elas se interligam muito, porque muitas vezes eu costumo dizer que elas andam de mãos dadas, ou seja, é muito comum haver uma comorbilidade, ou seja, uma coexistência dos dois diagnósticos, embora eles na verdade sejam opostos, pelo menos em termos, por exemplo, do funcionamento do sistema nervoso. Portanto, quando nós temos um quadro de depressão, nós estamos a falar de um sistema nervoso que está deprimido, no sentido em que a atividade do sistema nervoso está abaixo daquilo que seria expectável.
Enquanto que na ansiedade é exatamente o oposto, não é? Há um hiperfuncionamento, digamos, do sistema nervoso. Portanto, essa talvez seja a maior diferença entre as duas. Ok. Na verdade, elas coexistem muito, sim. Às vezes é difícil dizer qual é que veio primeiro e qual é que veio depois, até porque pode acontecer das duas formas. Portanto, Sim. podemos ter um primeiro diagnóstico de depressão e depois surgir ansiedade, ou vice-versa. Eu diria que talvez seja mais comum o contrário, ou seja, primeiro a ansiedade e depois eventualmente No meu depressão. caso pessoal foi exatamente isso. Porquê? Um bocadinho também porque há muitas vezes esta consciência de que eu não estou bem, de que não me sinto bem, de que posso eventualmente sentir que não tenho controle, por exemplo, sobre as minhas emoções, ou sobre o meu dia-a-dia, etc. E isso depois pode levar então a pensamentos mais negativos. Sim, a frustração da situação toda, Sim. o peso, o não conseguir gerir a ansiedade acaba por... E a própria angústia, não é? De ter que lidar com os sintomas de ansiedade e tudo mais, isso muitas vezes leva à depressão. Mas acho que sim, acho que a diferença será essa, que é uma será um hiperfuncionamento do sistema nervoso e a outra um hipofuncionamento. Ok, esse contraste. Eu acho que é mesmo importante estabelecer aqui esta diferença porque existem sintomas comuns. Eu gostava agora de perguntar quais são os sintomas mais comuns da depressão e, por outro lado, da ansiedade e como é que podemos reconhecê-los em nós próprios e nos outros, também de uma forma geral. Eu acho que é difícil responder de uma forma geral a essa pergunta. Ok. Porque no que toca à saúde mental, assim, e os investigadores, os psicólogos, etc., nós esforçamos-nos muito para ter manuais standardizados, protocolos e tudo mais, e depois, pronto, o ser humano é o ser humano, não é? Exato. Todos somos diferentes e apesar de haver, obviamente, características mais genéricas, depois cada um se manifesta de forma diferente e, sei lá, mesmo a questão da ansiedade, que talvez seja das coisas mais comuns, até mesmo em atendimento privado, não é? Eu vejo pessoas com sintomas muito distintos. Mas pronto, mas a nível da ansiedade eu diria que a preocupação excessiva, não é? Ou seja, esta sensação de eu nunca estar tranquilo ou tranquila, não é? De ter pensamentos constantes sobre coisas do dia-a-dia. Pronto, depois aqui a questão da ansiedade também é muito lato, não é? Porque a ansiedade pode ser muita coisa, pode ser ansiedade generalizada, pode ser perturbação obsessiva compulsiva, portanto pode haver aqui uma série, pode ser ansiedade social. Outras ramificações da Sim, da e depois ansiedade. essas terão obviamente características próprias, não é? Mas se calhar numa ansiedade mais generalizada, digamos assim, pode ser eu preocupar-me com qualquer coisa. Qualquer estímulo pode ser percepcionado como ameaçador. E basicamente talvez seja essa a característica maior, que é o meu sistema nervoso funciona como um sistema de alarme e ele vai... Hipervigilante. Exatamente. Okay. Vai estar hipervigilante e vai percepcionar determinados estímulos como sendo ameaçadores quando eles na verdade não o são. E vai produzir respostas fisiológicas e talvez isso também seja das características mais notórias da ansiedade, até porque aquilo que nós não processamos emocionalmente vai se manifestar, pronto, ao nível do corpo, não é? Sim. E como a saúde mental ainda é um bocado um tabu, muitas vezes os primeiros sinais são mesmo ao nível do corpo. Sim. Ou seja, tensão muscular, dores musculares, dores de cabeça, problemas gastrointestinais, o sistema nervoso a nível da ansiedade está muito ligado com a parte gastrointestinal, portanto, sim. Depois também muitos problemas de sono, ou seja, insónias normalmente iniciais, ou seja, a pessoa vai para a cama e não consegue dormir, ou o sono interrompido, não é? Ir acordando durante a noite. E todos estes sintomas, Inês, pelo menos quando eu penso aos 18 anos, quando fui diagnosticado pela primeira vez com ansiedade e depressão, eu senti que no início houve certos diagnósticos que, ou seja, como os sintomas induziam em erro, ou seja, houve uma clara resposta corporal, física primeiro, e como mentalmente, aparentemente, parecia bem, houve assim ou seja, não houve um diagnóstico claro logo no início, ou seja, houve aqui, por exemplo, os problemas, o fluxo gástrico e os problemas intestinais, etc., a prisão de ventre, ou seja, tudo isto, eu durante muito tempo andei ali a fazer exames e a tentarmos encontrar o problema num sítio onde ele não estava. Sim, sim. E eu acho que às vezes há essa dificuldade, um bocadinho aqui acompanhada lá está, do tabu, como tu referiste mesmo, os meus próprios, a minha própria família, sem querer ou sem ser essa a intenção primária, tinham muito esta coisa de então, mas se estás mal do estômago, vamos à gastro,
não havia propriamente esta coisa de e vamos também ao psicólogo só para ver se... Sim, aliás, esse talvez seja uma das discussões públicas maiores a nível da saúde mental, não é? Que é, se nós investíssemos de facto em psicólogos no Sistema Nacional de Saúde, nós iríamos vagar uma série de consultas de especialidade, nomeadamente gastro e tudo mais, e medicina geral, porque de facto há muitas pessoas que vão primeiro aos sintomas físicos e mesmo ao nível, por exemplo, dos ataques de pânico e ataques de ansiedade, as urgências muitas vezes estão cheias de pessoas que acham que estão a ter ataques cardíacos ou algo do género, infartos, quando na verdade estão a ter um ataque de pânico, não é? E aquilo é ansiedade pura, no seu estado mais, mais primário, digamos assim. Sim. Por isso sim, eu diria que talvez, se calhar esta parte dos sintomas físicos, para muitas pessoas, seja o primeiro sinal de alerta. E claro, é sempre bom despistar, obviamente, causas físicas, acho que é importante, mas se calhar também não descartar nunca as causas psicológicas, não é? E tentar olhar um bocado aqui para a minha vida e pensar, ok, o que é que tem acontecido? Houve algum evento significativo, alguma fase complicada, alguma mudança, uma transição, etc. Ao nível da depressão, eu acho que a parte física também se aplica. Talvez não seja tão evidente. Pronto, aqui se calhar mais ao nível das dores de cabeça, é uma coisa que até surge com alguma frequência. O cansaço também, falta de energia. Ao nível do sono, pode acontecer o mesmo que na ansiedade, ou seja, haver insónia, mas normalmente é numa fase diferente do sono. Portanto, na ansiedade é na fase inicial do sono, dificuldade em adormecer logo à partida quando vou para a cama. Na depressão é o contrário, eu consigo adormecer, durmo até uma determinada hora da madrugada e depois não consigo dormir mais. Por exemplo, 4 da manhã, ok, acordo e o dia começou para mim. Pronto. Ou o contrário, também pode haver a hipersónia, não é? Que é quando as pessoas de facto têm uma necessidade superior àquilo que é o normal delas, não é? Acho que esta parte também é importante, o normal delas, porque se eu não durmo 8 horas e passo a dormir 8 horas, então isso dentro daquilo que é normal deixa de ser normal para mim, não é? Exatamente. E pronto, e depois eu diria que na depressão o mais evidente para a grande generalidade das pessoas será a perda de interesse em coisas que na realidade a pessoa gostava. Seja hobbies, seja estar com pessoas de quem se gosta. Isso foi o que eu senti mais. A parte ou seja, da sonolência, da vontade de querer dormir mais do que eu costumo e a perda de interesse, a perda de energia, de força. Sim, eu diria que é aquilo que as pessoas relatam mais, essa perda de interesse, quase esta apatia, não é? Nós chamamos-lhe anedonia, que é a perda de interesse generalizado e um humor mais... indiferente, digamos assim. Quase apático. Sim, ou seja, passa tudo a ser um bocado... talvez ao início indiferente e depois a partir de um determinado ponto passa a ser tudo mau, não é? Obrigado por estares desse lado a ouvir este episódio e quero convidar-te a ouvir o meu single de estreia Acorda quando terminares. Até já. Portanto, isto tudo aqui passa um pouco pelo o tomar consciência do problema e do nosso próprio corpo, da nossa própria mente. Eu na minha música Acorda, eu abordo aquilo que considero a primeira etapa das primeiras etapas, que é a percepção de que algo não está certo com a nossa mente ou com o nosso corpo, e é o acordar, o tomar consciência do problema. Na tua opinião, quais são as principais formas ou check-ups que podemos realizar para identificar os fatores da nossa vida que podem estar a desencadear ou a contribuir para um estado de depressão ou ansiedade? Ou seja, como é que nós podemos fazer um raio-x a nós próprios em casa, quando ainda não estamos com acompanhamento médico? O que é que podemos fazer e devemos fazer? Pois eu aqui ia ser super tendenciosa e ia dizer autoconhecimento, portanto autoconhecimento igual a eventualmente terapia ou outra forma, não é? Porque acho que há outras formas também de o fazer. Mas pensando num caso, desculpa interromper-te, pensando no caso de um jovem que ainda, ou seja, não faz mínima ideia se tem depressão, se tem ansiedade, sabe que não está bem com ele próprio ou com ela própria e... Ou seja, e tenho que tentar aqui perceber, ou seja, o que é que está mal comigo? O que é que está a acontecer? Para onde é que eu tenho que olhar? O que é que eu tenho que fazer para realmente poder tomar uma atitude? Lá está, eu acho que aí é sempre pedir ajuda, porque se eu tiver um problema de saúde física prolongado no sentido de, ok, tenho o mesmo sintoma há semanas... Não me vai passar pela cabeça provavelmente simplesmente ignorar e depois logo se vê, não é?
E eu acho que aqui aplica-se um bocadinho a mesma ideia, que é, ok, se eu há várias semanas não me estou a sentir bem, eu não sei ao certo o que é, não consigo identificar, porque lá está, não tenho esse autoconhecimento desenvolvido ou não tenho essa consciência desenvolvida, então se calhar procurar essa ajuda. Claro, se eu tiver algum autoconhecimento, eu posso sentar-me e tentar perceber, ok, o que é que tem estado diferente, o que é que eu identifico. A questão é que também muitas vezes são os outros que reparam primeiro. Ou seja, pelo menos sinto isso, que há muitas pessoas que vêm e dizem, eu reparei que não estava bem porque, sei lá, o meu pai, a minha mãe, a minha namorada, o meu namorado ou os meus amigos disseram que havia qualquer coisa que estava diferente. Uma diferença na forma de estar, Sim, na forma de na reagir postura, às coisas. sim, na postura habitual, às vezes mais reativos, ou pelo contrário, mais apáticos, ou falta de paciência, por exemplo, estar menos presente, mais isolado, etc, não é? E eu acho que aí também se calhar procurar informação. E isso não é ir ao Dr. Google, não é? Exato. Ok, aqui um parênteses. Uma coisa que eu também defendo muito, ou seja, tentarmos realmente perceber o que poderá ser, mas não levar isso como um autodiagnóstico. Certo, sim. E procurar fontes de informação fidedignas, não é? Ou seja, garantir que, pronto, e hoje em dia páginas de Instagram e tudo mais, ok, mas garantir que a pessoa é mesmo psicólogo ou psicóloga, pronto, tentar mitigar aqui um bocadinho, porque a informação hoje em dia é muito prolífera, sim, é não é? acessível, mas... Sim, mas há que fazer uma filtragem muito, muito significativa. Sim. Por isso, sim, se calhar num primeiro momento, essa procura de informação, ok, com o que é que eu me identifico, com o que é que não, e eu diria que depois pedir ajuda, porque lá está, eu não tenho necessariamente que ter um problema, eu não tenho que ter um diagnóstico, eu não tenho que ter um rótulo para procurar ajuda, não é? Sim, não tem que estar num estado de patologia ou Sim, de... sim. Portanto, aliás, isto dito pelas terapeutas que eu tive, o momento de procurar ajuda não é no momento, deve ser sempre feito na prevenção. Exatamente. Aliás, sim. a terapia idealmente deve ser feita na prevenção e não já quando Na está crise. tudo inflamado. Sim. E... Sim, lá está, é assim, se eu partir uma perna, não é? Eu vou procurar ajuda logo a seguir, não é quando o osso já está a solidificar num sítio que não é suposto e tudo mais. Portanto, aqui é um bocadinho a mesma ideia, embora lá está, talvez ainda pelo estigma e às vezes também pelos custos e pela falta de acessibilidade, eu acho que as pessoas acabam por ir muito mais em crise do que propriamente em prevenção. Sim, eu pessoalmente acho que nós estamos aqui numa fase também de transição de gerações, ou seja, ainda temos uma geração dos nossos pais e dos nossos avós que isto não era um assunto tão comum de se falar, ou tão aberto, ou ir ao psicólogo. Havia muito este estigma do é para maluquinhos, que não é de todo. Sim. E nós temos a nossa geração, e eu quero crer que sim, que cada vez está mais atenta e mais sensível a este tema. Ou seja, acabamos por ter aqui o contraste de gerações e então eu sinto que estamos numa fase de transição. Sem e daí dúvida ser tão alguma. importante falarmos deste assunto. Quais são as principais causas? Ou seja, nós já falámos aqui dos sintomas, de como é que se podem manifestar, etc. Na tua opinião, pode ser 2 ou 3 causas, mas quais são as principais causas da depressão e da ansiedade? Hoje em dia. Eu diria que isso vai depender das faixas etárias, mas como a maior incidência é de facto ali entre os 18 e os 35, pronto, vou-me focar assim um bocado mais nessa faixa etária. Eu diria que hoje em dia há muito esta questão da pressão, não é? Ou seja, quer seja para a entrada na faculdade, o ter boas médias, notas, o ser socialmente aceite. Fazer as coisas Sim, by the book. Exatamente, ou seja, fazer tudo direitinho como é suposto ou como a sociedade definiu. Normal. Exatamente. E de preferência com sucesso, não é? Porque eu acho que nós estamos num mundo altamente competitivo, acho que o consumismo e o capitalismo têm muito a ver com isso. Mas pronto, acho que isso é um dos fatores. Eu vejo muitos jovens universitários que estão nas lonas por causa dos estudos. Portanto, acho que esse é um dos fatores. Fatores relacionais e interpessoais também. Eu acho que essa parte também é sempre importante, até porque, sobretudo nessa faixa etária, as interações sociais são importantes e desempenham um papel bastante relevante no desenvolvimento. Acho que também não nos podemos esquecer dos fatores genéticos e biológicos, não é? Porque se eu tiver um pai, uma mãe ou algum familiar direto, ou até mesmo avós, etc., com algum problema de saúde mental,
então a probabilidade de eu também ter Tem uma maior algures... predisposição. Exatamente, ou ao seja, uma problema. vulnerabilidade, uma sensibilidade, e que pode ser desencadeada depois por um fator ambiental, e eu acho que isso tem um papel, desempenha um papel enorme na parte da ansiedade e da depressão. E também o fator de risco de já ter tido eventualmente episódios anteriores, não é? Se eu já tiver tido um episódio depressivo, se eu já tiver lidado com, por exemplo, crianças que tiveram ansiedade de separação, ou manifestações de ansiedade. São pessoas mais suscetíveis ao sim. problema. Aqui, portanto, eu acho que os fatores socioeconómicos neste momento Também. têm uma predisposição, têm um impacto muito grande. Sim. Por exemplo, se olharmos para o problema da habitação neste momento no Sem nosso dúvida país, alguma. eu mesmo a falar com amigos e com pessoas próximas, eu sinto que mesmo, ou seja, são pessoas que nunca apresentaram um quadro ansioso ou depressivo, e a questão dos salários, a questão portanto, da habitação, o não conseguirem sair de casa para ganharem a sua independência. Ou seja, pessoas que à partida não tinham qualquer tipo de predisposição para estes problemas acabam por começar a ter sintomas e a apresentar comportamentos que podem levar a um quadro de ansiedade e de depressão. Sim, até não é de todo, obviamente, uma perturbação listada, nem nada do género, mas pronto, mas é um termo que tem vindo um bocadinho a ser utilizado, que é a ansiedade financeira, não é? Sim. Porque, quer dizer, com os salários que se pagam aos recém-licenciados e mesmo aos jovens com alguma experiência, mesmo até a falta de empregabilidade em muitas áreas, não é? Há esta ideia quase das pessoas terem formação a mais, não é? De terem mais qualificações do que aquelas que são que exigidas. O mercado está exatamente, preparado para valorizar. para receber. Eu diria que sim, que sem dúvida alguma que é um fator ambiental, neste caso, muito, muito, muito dominante na parte, sobretudo eu diria, da ansiedade, e até mesmo às vezes na parte da depressão, não é? Porque imaginando alunos deslocados que saíram de casa aos 18 anos para ir viver para outra cidade para estudar, não é? E que depois aos 21, ou aos 23, ou o que seja, voltam para a casa dos pais porque não encontram trabalho, porque não têm condições para continuar a pagar um quarto numa grande cidade, etc. Isto é muito complicado. Sim, é quase um downgrade, de Sim, certa forma, sim. se bem que às vezes é preciso dar 2 passos atrás para dar só um que isso à pode frente. ser frustrante, não é? Porque esses 2 passos atrás podem ser 2, 3, 4, 5 anos, não é? É preciso uma gestão emocional Sim, porque grande. já houve uma conquista de independência, de autonomia e tudo mais, e que depois se perde. E mesmo a nível de rotinas e o sentimento que se está a falhar, não é? Muitas vezes com E lá com está, aquilo que vai expectável. contrastar com a tal pressão de ser sucedido e de fazer as coisas todas de certa forma. Inês, e tendo isto em conta, que falámos agora da depressão e da ansiedade, existem padrões a que devemos prestar atenção, ou seja, de certas coisas que podem acontecer na nossa vida que nós, isto se calhar eu preciso estar atento porque senão pode-me levar a certos episódios de ansiedade ou depressão. Eu acho que isso lá está, vai depender muito de pessoa para pessoa. Acho que cada um tem um bocadinho os seus padrões e aí entra a parte do tal autoconhecimento, não é? Que é, o que é que desencadeou eventualmente estas sensações antes e que tipo de situações semelhantes é que eu acho que podem ser fatores de risco, digamos assim. Ou seja, se, por exemplo, a minha ansiedade surge em contexto de avaliação, de performance, em que eu duvido, por exemplo, das minhas capacidades, das minhas competências, então se calhar eu tenho que estar atento ou atenta a todas as situações, não no sentido de hipervigilância, não é? Não queremos também, porque isso depois gera a própria ansiedade. Vigilância saudável. Sim, uma vigilância saudável que é, eu antecipar que vou ter esta situação na minha vida, que eu sei que eventualmente outra semelhante ou dentro do mesmo género me trouxe alguma ansiedade, então como é que eu me posso preparar nesse sentido? E eu acho que é isso, é autoconhecimento, que é quais é que são os meus sinais de alerta. É porque eu deixo de ter tanto apetite, é porque eu passo a dormir mal, é porque eu fico mais irritável, é porque, sei lá, qualquer coisa, não é? Dentro desses sinais que podem surgir e eu estar atento e perceber, o que é que está a acontecer, isto são sinais que já apareceram noutras alturas, o que é que eu posso fazer em relação a isso? Pronto.
Eu chamo-lhe assim, tipo, a caixinha de ferramentas. Ou seja, cada pessoa vai acabar eventualmente por desenvolver ferramentas e estratégias que pode utilizar nesses momentos e pode sempre recorrer, se já não estiver, por exemplo, em terapia, recorrer novamente à terapia. Mas eu diria que é um bocadinho isso, é o autoconhecimento. Perceber, ok, o que é que são os meus sinais e o que é que eu posso fazer com eles quando eles surgem. Ok. E acho que podemos passar agora ao outro tema, porque esta pergunta e esta resposta leva-nos exatamente para esse ponto, o autoconhecimento e também o autocuidado. O autocuidado é quase aqui a prevenção, é o conhecermos e sabermos o que é que devemos fazer para cuidar de nós e para nos pôr num estado bem, saudável, Sim. feliz, agradável. E um dos aspectos que abordas muito no digital é a questão do autocuidado e as formas de o praticar através do teu próprio exemplo. Há uma série de reels que vocês podem ver na conta da Inês no Instagram, que realmente vivemos ali um bocadinho o dia-a-dia dela, partes do dia-a-dia dela. E que conselhos darias, Inês, para alguém que quer começar a apostar mais em si, no seu cuidado pessoal, mas sente que não tem tempo ou que é uma dificuldade priorizar-se esse ponto? Porque há muito esta questão do priorizar-me em relação aos outros, dizer que não a certas situações, ou impor limites, que também é um tema que nós não vamos abordar aqui, mas que a Inês tem alguns posts dedicados a essa questão. O que é que dirias? Eu acho que tocaste mesmo no ponto, não é? Foste aí à parte dos limites, que eu acho que era exatamente aquilo que eu ia dizer, que é, sim, estabelecer limites, aprender a estabelecê-los, e aí eu acho que tem que haver um desenvolvimento de alguma autoestima, de alguma autoconfiança também, e de autoconhecimento, que é para eu também perceber quais é que são de facto os meus limites, e aprender a dizer que não, porque eu sinto também que hoje em dia, e se calhar um bocado também com esta coisa dos telemóveis, das redes sociais, dados móveis e afins, eu acho que exigem-nos também que nós estejamos disponíveis 24/7, não é? Sim. Temos que responder às mensagens, temos que atender as chamadas. E quase temos instantâneo, sim, não é? Sim, não é legítimo, não é? Estar um tempo sem aceder ao telemóvel, por exemplo. E eu acho que aí também temos que saber estabelecer os nossos limites e perceber no que é que nós queremos despender o nosso tempo, porque esta ideia do eu não tenho tempo, é assim, sim, há vidas muito corridas, há vidas muito movimentadas, há pessoas que de facto têm rotinas ali contadas ao segundo. Mas precisamente por isso, estão contadas ao segundo, é porque incluem as coisas que aquela pessoa considera importantes. E se eu não me considero a mim importante, então eu não vou ter tempo para o meu autocuidado, não é? Por isso eu acho que também fazer esse trabalho de perceber, ok, o que é que eu ganho em priorizar o trabalho para além daquilo que é a linha do razoável, ou em priorizar outra coisa qualquer, não é? E também perceber o que é que para mim é autocuidado, porque podem ser coisas diferentes, não é? Sim. Acho que às vezes há esta ideia, um bocado também se calhar pelas trends e tudo mais, de que autocuidado é fazer skincare e, e banhos de imersão e coisas do género, e não tem que ser, não é? E podem ser só 5 minutos, se isso for razoável para mim, porque se calhar também se eu fizer 5 minutos por dia, ao fim da semana eu tenho, ou seja, ao fim da semana de trabalho tenho 25 minutos de autocuidado. Ok, já é alguma coisa. Já é melhor que nada. Exatamente, e pode ser eu sentar-me a ler um livro, pode ser eu estar em silêncio, por exemplo, pode ser fazer uma meditação de 5 minutos, pode ser eu dedicar-me a um hobby que eu gosto e para o qual se calhar não tenho imenso tempo, não é? Pode ser deitar-me cedo, por exemplo, isso também é autocuidado. Pode ser estar com as pessoas de quem eu gosto. Por isso, acho que é o eu aprender o que é que eu preciso e eu começar a criar espaço para isso também, porque eu não vou receber uma medalha pela super produtividade, não vou receber extra no meu ordenado por ficar mais 5 horas. Maior parte das vezes não. Sim, não é uma realidade para a maioria das pessoas, não é? Exato. Ninguém quer saber se eu, em vez de sair às 5, sair às 8. Ninguém vai sequer dar-me aquilo que eu chamo o salário emocional de dizer, olha, impecável, obrigada, hoje ficaste até mais tarde e adiantaste. Curiosamente, isto, algo que as empresas hoje em dia falam bastante, no meu trabalho não artístico, fala-se muito disto também do salário emocional, mas essa parte estás a falar de realmente percebermos o que é o nosso autocuidado, ou o que é que é melhor. Para mim isso faz todo o sentido, porque, por exemplo, eu em conversa com amigos próximos, e isso é que são pessoas que gostam muito de mim e que me desejam melhor, mas eu às vezes sinto esta, ou seja, a percepção e a diferença do que para eles o que é o autocuidado, para eles,
e o que é que para mim é. Por exemplo, o fazer música, para mim, é um trabalho, é a minha profissão artística, mas muitas das vezes, quando não há aquela pressão dos timings, do entregar, ou seja, não pensar a música como um produto comercial e pensar só como uma expressão artística, Sim. para mim, muitas das vezes, é uma forma de autocuidado. Às vezes até mais do que ir comer fora, ir a uma festa, ir à praia até. Por exemplo, para mim, estar na varanda a escrever uma música, e estou a receber vitamina D à mesma, é bem mais prazeroso do que se calhar estar na praia e às vezes num dia de vento a levar com areia. Pronto. Mas isso é para mim, para o meu Exatamente. registro e para o meu tipo de pessoa. Sim. Portanto, eu acho que esse ponto é muito, muito importante. Sim, porque eu acho que lá está, é tudo muito individual, é tudo muito pessoal, é tudo muito idiosincrático e eu acho que não há uma receita que se aplique a toda a gente e por isso é que eu digo que o autoconhecimento é tão importante, não é? Porque de facto, se eu não me conhecer, se eu não perceber aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, eu também não vou conseguir fazer o resto. Pronto, posso ir fazendo tentativa e erro, mas é um processo um bocadinho mais penoso e posso-me perder um bocadinho nesse caminho, não é? Exato, e tens que apostar em ti. O que estás a achar? Obrigado por estares a ouvir este episódio. Gostava de te convidar a ouvires o meu single de estreia, Acorda, quando terminares. Até já. Um aspecto que tocaste foi a tecnologia, que pode ser bastante nociva num espectro, mas noutro pode ser bastante útil. Eu vi que tens umas publicações no teu perfil de Instagram sobre a utilização de aplicações, de apps de saúde mental. Acho que uma boa parte das pessoas não pensa que este tipo de aplicações existem sequer. Eu próprio há uns bons anos não sabia e não utilizava. Podes falar um pouco mais sobre estas aplicações e se tivesses de escolher uma ou duas aplicações para recomendar, quais seriam? Eu ultimamente tenho, e mesmo em consulta, tenho sugerido muito a Balance. Okay. Porque eu própria também a comecei a utilizar. Pronto, é uma aplicação... Utilizei durante algum tempo. É basicamente uma aplicação de mindfulness, não é? E pronto, eles também acho que continuam a ter um ano gratuito para quem se inscreve e tudo mais. E acho que isso é um apelativo, não é? Okay. E eu gosto bastante... porque permite fazer aqui uma introdução a esta questão do mindfulness, não é? Que pronto, se calhar há pessoas que não têm noção disto, mas o mindfulness entra mesmo numa categoria, digamos, de formas de terapia dentro da psicologia, portanto faz parte das terapias de terceira geração, portanto é uma forma validada, estudada e tudo mais, pronto, não é? Exato, não é Dr. Google. Exato, foco nesta parte do validado e estudado. Sim. E eu acho que eles fazem uma coisa muito inteligente, que é a pessoa introduz o seu nível de conhecimento e de prática no mindfulness, que pode ser 0, e eles vão construir um plano de 10 em 10 dias que vai desenvolvendo uma série de competências que eu acho que são importantes para a prática do mindfulness. E pronto, e aquilo é perfeitamente adaptável ao dia-a-dia, porque vai desde 5 minutos, pronto, depois mais para a frente até pode ir a 15, 20, Sim. mas é aquele bocadinho que eu acho que toda a gente consegue ter. Sim, no meu caso usava muito os 5 minutos, porque era o mais fazível e era aquilo que eu sabia que conseguia cumprir. Exatamente. Tinha a certeza que 5 minutos pelo menos. Sim, mas não seja ao acordar ou até mesmo ao deitar, não é? Um pequeno almoço e exatamente, estou a sim. ouvir. E pronto, e depois mesmo a nível do sono, acho que eles têm algumas coisas interessantes, a nível de, sei lá, sons para adormecer e tudo mais. Por isso eu acho que esta é a que eu tenho recomendado mais ultimamente. Eu também gosto muito da Mood Mission. Sim. Eu na altura até conheci esta aplicação porque a minha psicóloga da altura estava a orientar uma tese e a rapariga estava a fazer a tese com base nessa aplicação. Só um pequeno detalhe, não estamos a ser patrocinados por Não, essas aplicações. sim, de todo. Nós gostamos mesmo. Lá está o Balance, eu também já conhecia, esta não, mas há imensas. Sim. Eu por acaso acho que agora a Mood Mission até já é paga. Não tenho a certeza se é por subscrição ou se é do género pagas o download da aplicação e depois ficas com acesso a tudo. Mas eu na altura achei muito interessante. Pronto, eu tinha que usar a aplicação para depois dar feedback num questionário para a tese. E gostei muito na altura, porque aquilo basicamente funciona sobretudo, lá está, nas áreas da depressão e da ansiedade. Portanto, vamos lá, introduzimos qual é que é o nosso grau de ansiedade ou de tristeza, digamos, que estamos a sentir naquele momento, e a aplicação dá-nos um conjunto de 5 exercícios dos quais nós podemos escolher aquilo que nós quisermos, um bocadinho para tentar suavizar aquilo que nós estamos a sentir naquele momento.
E podem ser desde, lá está, por exemplo, exercícios... Mas tu escolhes mesmo, ou seja, estou a sentir isto. Sim, ou seja, aquilo tem tipo uma escala de Likert, não é? De tipo 0 a 10, como é que quão ansioso eu me estou a sentir, ou quão triste me estou a sentir. Pronto, depois até tem lá às vezes algumas descrições um bocadinho mais detalhadas, ou ele depois faz tipo umas perguntas do género, ok, mas ansioso do género angustiado, sim, ou incrível, preocupado com alguma mesmo... coisa. Sim, e depois dá-te 5 exercícios, tu depois se não gostares de nenhum até podes escolher outros 5, portanto apresentar mais 5, e aquilo pode ser, por exemplo, um exercício mais físico, um alongamento ou qualquer coisa desse género, pode ser um exercício de respiração, pode ser um exercício de escrita terapêutica. Portanto, acho que essa aplicação está de facto muito bem pensada e está muito bem feita. Sim. Entrando, tu falaste aí da parte do exercício físico, e entrando nessa parte que é portanto, é uma questão que muitas das vezes nós ouvimos até vários profissionais de áreas ligadas à saúde, mas, por exemplo, personal trainers, nutricionistas, os próprios psicólogos. Portanto, há aqui uma série de profissionais que abordam muito este clichê, digamos assim, de a dieta, o exercício físico e o sono adequado. Sim. E que estes podem influenciar em muitos sintomas, neste caso, depressão, ansiedade. Consegues dizer como, ou seja, como é que, porque é que se fala tanto na alimentação, no exercício e no sono? Eu estou aqui um bocadinho a ir às questões que o Bruno de 15 anos tinha, não é? E que muitos jovens às vezes costumam ter, porque fala-se muito disto, ter uma alimentação saudável, e pronto, e dão uma série de justificações, e a mesma coisa com o exercício. Eu próprio este ano, no início deste ano, comecei a praticar exercício físico a sério, e realmente senti a diferença pela primeira vez na minha vida, porque também foi uma coisa que partiu de mim, lá está, não foi imposta pela escola ou por pessoas exteriores, mas eu senti realmente que, por exemplo, nos dias em que estava mais ansioso, ao praticar exercício físico, eu realmente sentia-me melhor a seguir. Depois, obviamente, com toda a justificação química que o exercício físico traz, e é muito por aí, ou seja, como é que a dieta, o exercício físico e o sono podem influenciar os sintomas ou problemas de saúde mental. Sim, eu acho que são 3 fatores muito importantes. O sono, porque o sono é dos maiores indicadores de saúde global, ou seja, a nível de saúde física, a nível de saúde mental. A forma como eu consigo avaliar o meu sono pode-me dizer muita coisa daquilo que se está a passar a nível do meu organismo. Porque assim, se eu não tenho um sono reparador, isto é quase como os telemóveis, não é? Nós temos uma bateria. Exato. E se eu não tenho um sono reparador, é quase como se eu tivesse desligado do cabo à meia da noite, e portanto, em vez de estar a 100% no dia a seguir, está se calhar a 50% ou 45%. Essa comparação dos telefones é muito engraçado, porque, por exemplo, uma das sugestões que dão é nunca deixar a bateria do telefone chegar até 0. Sim, ou seja, deixar o telefone desligar-se mesmo, não é? Exato. Tal e qual, sim. Sim, porque assim, a privação de sono, por exemplo, é das coisas mais problemáticas que pode acontecer a alguém. O ser humano literalmente morre se não tiver um sono reparador. Seguidas. Sim, é absolutamente assim, uma pessoa vai ficar completamente descompensada, mesmo a nível emocional, a irritabilidade, não é? A incapacidade de se regular, porque eu deixo de ter recursos, lá está, a tal bateria. Portanto, o sono, eu diria que sim, é aquilo que me permite. Muitas pessoas, por exemplo, com ansiedade, referem a esta ideia de que nos dias em que eu durmo menos ou que eu durmo pior por algum motivo, eu quase sempre sinto mais ansioso ou mais ansiosa. Porquê? Porque eu não repus os meus recursos, e se as exigências são as mesmas para menos recursos, cada vez eles vão faltar em algum momento. Déficit. Exatamente. A nível da alimentação e do exercício, eu gostava só de fazer aqui uma ressalva, porque eu sinto que às vezes me chegam pessoas um bocadinho chateadas, e com alguma razão, porque o meu psicólogo ou a minha psicóloga anterior disseram-me que eu estava deprimido ou deprimida, e recomendaram-me fazer exercício. Pronto, e eu sinto que às vezes as pessoas sentem que isso é um bocado reducionista, porque sentem que é a única coisa que lhes estão a dar enquanto solução, e não lhes estão a dar, se calhar, estratégias mais comportamentais ou emocionais. Pronto. Se calhar não apresentam como um complemento, mas exatamente, sim como a solução única. Pronto, e não é uma solução única. Eu posso ir ao ginásio todos os dias e continuar deprimida, não é? Sim, exato. Pronto, portanto, acho que deixar só aqui esta ressalva. Boa. Mas sim, mas tem um impacto, e tu falaste há bocado da questão a nível química do cérebro. E sim, eu diria que esse talvez seja um dos principais motivos. De facto, tanto a alimentação como a parte do exercício físico produzem efeitos no cérebro a nível de libertação de neurotransmissores, serotoninas, oxitocinas e afins,
que estão associadas de facto ao bem-estar e a um equilíbrio emocional. Depois também, para além da parte cognitiva propriamente dita, não é? Ou seja, se eu estou ansiosa e vou focar-me, por exemplo, no exercício físico, não é? Se eu vou fazer um treino, mesmo que seja de 20 minutos, eu estou a levar a minha cabeça para outro sítio. Sim. Eu estou a focar-me noutra coisa. Portanto, deixei de ter o foco mental naquilo que é o objeto da minha preocupação. E, portanto, nesse sentido também, e às vezes mesmo a própria libertação de energia, sobretudo a parte da ansiedade, como há uma resposta muito fisiológica, normalmente há um aumento da adrenalina e do cortisol, que é a hormona do stress, portanto, mas muitas vezes a resposta não vai para lado nenhum, não é? Ou seja, essa resposta física está a acontecer, mas não está a promover, é assim, eu não estou a fugir de nada, eu não estou a lutar contra nada. Por isso, o exercício não estás físico... propriamente a mexer no problema. Exatamente, não é? Ou seja, está-se a gerar uma resposta que não está a ser utilizada. Portanto, essa energia não está a ser utilizada e se eu for fazer, por exemplo, exercício físico, isso pode-se resolver, porque há a libertação e a canalização dessa resposta fisiológica para outro objeto, digamos assim. A parte da alimentação, eu acho que é mais esta ideia também de que, sim, a alimentação também produz reações químicas no cérebro. Tentar não focar nos açúcares e no sal e essas coisas. Exato. E nas gorduras não tão positivas, porque às vezes é fácil, não é? Só que lembrar que isso é um alívio instantâneo e momentâneo e que não se vai prolongar no tempo, não é? Enquanto que se calhar se eu tiver uma alimentação que de facto nutre o meu corpo, eu não só estou a dar-lhe energia para ele de facto ter também mais recursos, etc., mas também lhe estou a proporcionar substâncias que vão ter exatamente o mesmo efeito no cérebro. Sim. E por acaso tenho pena de não ter guardado essa publicação, mas aí há uns tempos vi uma nutricionista que partilhava, digamos, equivalentes saudáveis àquilo que nós normalmente usamos para fazer tipo binge eating ou seja, tipo aquela compulsão alimentar, não é? Sim. Estou triste, vou comer uma tableta inteira de chocolate. Ok, o que é que eu posso comer que não seja chocolate, mas que me produza a mesma sensação, efeito, mas com valor nutricional, digamos. E achei isso muito, muito interessante. Por isso sim, eu diria que é ao nível da química do cérebro, mas também ao nível cognitivo, no sentido de o meu foco. E mesmo em termos da questão da depressão, esta ideia do ganhar energia, não é? Sim. Às vezes nós pensamos, vou fazer exercício e vou ficar cansado. Sim, mas também há um ganho de energia normalmente. Apesar do cansaço físico, essa energia também vem e depois cria-se motivação e também depois todos os resultados, não é? Essa parte às vezes também promove autoestima. Sim, isso também em termos de motivação e autoestima melhora bastante. Olha, eu acho que sim, acho que foi ótima a resposta, porque é muito esses pontos e eu este ano foquei muito nessa questão da alimentação e do exercício físico e também as horas de sono aqui. Quem leva duas profissões como eu, as horas de sono às vezes ficam comprometidas, é uma coisa que eu quero melhorar e que sinto diretamente. Eu se tenho uma semana em que ando a dormir pior, ou seja, em que não consigo chegar, no meu caso, às 8, 9 horas são o tempo de descanso ótimo, que só consigo ao fim de semana, quando não tenho espetáculos, mas durante a semana, por exemplo, há umas semanas tive o lançamento do meu segundo single, Razão, e essa semana foi muito exigente para mim, porque tinha o meu trabalho num artístico durante 8 horas e depois tive todo o lançamento para gerir. E senti logo o impacto de dormir pior. E vindo das artes performativas, e não só, sei que há algumas pessoas para quem a ansiedade e a depressão podem advir exatamente da sua profissão e, portanto, de toda a questão laboral. Tens alguma recomendação que dês portanto, aos teus pacientes, para estas pessoas, quanto àquilo que poderão fazer no trabalho? Portanto, agora passando um bocadinho aqui para a dinâmica do trabalho. Sim, e que no fundo também é autocuidado, não é? Sim. Bom, voltamos à questão dos limites, eu acho, não é? Não só ao nível de tempo, a nível também das interações pessoais. Ou seja, saber comunicar quando é que alguma coisa não foi adequada, quando alguma coisa não está a correr bem, gerir conflitos, não é? Eu acho que tudo isto, todas estas estratégias de relacionamento interpessoal no trabalho são super importantes, pronto, dependendo obviamente do trabalho que se tem. E às vezes é bastante complicado porque, pronto, naturalmente vai haver toda uma relação hierárquica que pode aqui condicionar e influenciar a forma como impomos os limites. Sim, perfeitamente. Eu acho que aí entra uma coisa que acaba por se desenvolver muito em terapia, pelo menos do meu ponto de vista, que é eu os outros não posso mudar. Portanto, eu quando estou a trabalhar em terapia, estou a trabalhar em mim.
não estou a trabalhar nos outros, porque os outros não controlo. Eu não consigo fazer nada Os com fatores isso, não é? externos. Ok, que estratégias é que eu posso usar para isto ter o mínimo impacto possível em mim? Porque às vezes resume-se muito a isso, e isso também é qualidade de vida e também é autocuidado, que é, ok, as coisas só têm o impacto em mim que eu permitir que tenham. E então aprender também a minimizar muitas vezes o impacto que o comportamento e as atitudes dos outros têm ao nível do trabalho. E depois, obviamente, introduzir aqui outras coisas na minha vida. Porque se eu trabalho das 9 às 5 e depois nada acontece... Sim, ter uma vida pessoal. Não é? Na minha vida resume-se ao trabalho e, portanto, ok, nem toda a gente tem que ser social e estar sempre em jantares e em festas e em copos, etc. Não, mas às vezes só ok, hoje vou ver um filme que eu gosto, que me apetece, sei lá, cozinhar para mim, mesmo se viver sozinho, não é? Porque Lá às está o vezes... autocuidado que serve para Exatamente, ti. sim. Por exemplo, quando o nosso trabalho se funde muito, e eu acredito que nos psicólogos também, na vossa profissão também acaba por acontecer isto, se funde muito com o nosso dia-a-dia, ou seja, o receber mensagens sobre o trabalho no meu dia de descanso, ou, por exemplo, fazendo um paralelismo no vosso caso com os pacientes, um paciente que é regular e que tem algum problema fora do vosso horário laboral, eu acredito que tentem muitas das vezes dar resposta ou dar um tipo de apoio nesse sentido. E aí acho que a exigência entre nos priorizarmos, mas ao mesmo tempo respeitar a nossa profissão, ou tentar dar de nós à nossa profissão, é mais desafiante. Sim, eu acho que me debato com isso diariamente, não é? Essa gestão da vida pessoal e da vida profissional tem que ser de facto um equilíbrio de cada um e sim, há profissões que são mais liberais, mais artísticas, etc., em que isso é muito mais difícil porque a linha é muito ténue, não é? Há um outro termo e que também convido os ouvintes a irem pesquisar e ler, que é muito interessante, que é o Work-Life Integration, que é, ou seja, vai mais além do balance, ou seja, deste equilíbrio, vai mesmo para profissões em que a vida pessoal e a vida profissional se interligam, em que não há uma divisão clara, a linha... É uma curva, são várias curvas e isso é muito desafiante porque exige que nós profissionais ou nós pessoas tenhamos mesmo uma capacidade muito grande de estabelecer limites e de priorizar. Inês, eu encontrei uma frase aliás, eu encontrei várias frases no perfil da Inês que gosto muito. Não é a comunicação que é a chave, é a compreensão. Podes falar um pouco mais sobre este assunto? Eu, na altura, quando fiz essa publicação, até era mais a nível das relações interpessoais, mas eu acho que se aplica também à relação terapêutica, por exemplo, não é? Sim. Eu posso comunicar o que eu quiser. Se a outra pessoa não me compreender na minha comunicação, é um bocado indiferente eu estar a comunicar o que estou, não é? Uma comunicação não é efetiva. Exatamente, não é? Se eu não consigo criar compreensão, ou seja, e compreensão não quer dizer que a outra pessoa concorda com aquilo que eu estou a dizer. Não quer dizer que partilhe da mesma visão, não quer dizer que tenha a mesma opinião. Significa que aquela pessoa ouviu, percebeu que este é o meu ponto, mesmo que não partilhe dele, mas aceita-o como sendo o meu ponto. E eu acho que essa é que é a parte importante. E na relação terapêutica isso tem que acontecer, ou seja, o cliente tem que sentir que existe compreensão do outro lado, não é? Porque senão ia lá, falava e pronto, esta coisa do ser psicólogo é fácil porque é só ouvir. Não, não é. Ou seja, tem que ser criada esta base de compreensão, de facto, ou seja, a outra pessoa sentir que eu até posso dizer ao cliente, ok, mas e já pensaste X ou Y, ou se olhássemos para esta situação desta ou daquela maneira, não é? E aí posso estar a dar-lhe uma visão diferente daquela que me foi partilhada. Ainda assim, eu tenho que garantir que a outra pessoa se sentiu compreendida na sua comunicação. Eu acho que isso é mesmo muito, muito importante. Mas, de facto, esta parte da compreensão, eu acho que a compreensão liga muito também à parte da empatia. Lá está, o chegar ao outro, o perceber o outro. E uma das coisas que a terapia me ajudou bastante e que... Ou seja, que eu achei que é mesmo uma mais-valia essa e que diga às pessoas, para mim, o que foi a mais-valia, é essa questão de olhar para o mesmo assunto ou para o mesmo problema de várias perspectivas diferentes. E às vezes perspectivas que nós até já tínhamos pensado nela, numa certa perspectiva, mas não conseguíamos pôr em palavras ou não conseguíamos exteriorizar. Sim, concretizar. E o psicólogo acaba... com as suas perguntas, e porque também estudaram para isso, acabam por nos direcionar a um ponto que na verdade somos nós que chegamos às respostas.
só Sim. com um guidance, não é? Com Sim, um guia. sim. Eu acho que agora tocaste num ponto super importante, não é? Porque acho que há pessoas que às vezes ainda vão... E acho que isso também faz parte da falta de informação que existe ainda ao nível da saúde mental e da psicologia e tudo mais. Mas acho que há muitas pessoas que ainda vão à procura de conselhos, de respostas, Sim. e nós não damos nada disso. E muitas vezes tem que haver um ajuste de expectativas nesse sentido. O que nós fazemos é ajudar a pessoa a caminhar o seu caminho, não é? O caminho está lá, não fui eu que o decidi, não sou eu que vou dizer à pessoa se ela tem que ir pela esquerda ou pela direita. Eu tenho que ajudar a pessoa a pensar no que é que pode fazer. Bem, parece que estamos quase no fim deste episódio. Obrigado por continuares a ouvir e gostava de te convidar a ouvires o meu single Acorda quando terminares. Até já. Outra coisa que também partilhaste no teu perfil e que eu também me identifiquei, a questão de tomares medicação, ou pelo menos já teres tomado. E, por exemplo, eu no meu caso, eu estou agora em fase de desmame, portanto, de fim de medicação, falta um mês para terminar completamente, foram 8, 9 anos com medicação, com tudo o que isso tem de bom. Eu costumo dizer que é uma ajuda com um custo, porque há muitos sintomas secundários associados e no meu caso, ao longo dos anos, foram crescendo e por isso é que eu também cheguei a um ponto em que decidi, ok, já não me ajuda tanto quanto desajuda. Um custo-benefício. Exatamente. E sem saber, no teu caso, do que se trata em concreto e para desconstruir a ideia de que os psicólogos têm uma vida resolvida, como é que um psicólogo faz quando tem um problema psicológico e neste caso da medicação, quando tem que tomar medicação, se bem que no caso da medicação já entramos um bocado no campo da psiquiatria. Sim. Como é que dirias? O que é que o psicólogo também faz? Também tem o seu terapeuta? Claro que sim. Aliás, eu sou mega a favor de terapia, ou seja, os psicólogos fazerem terapia, não é? Acho que é essencial, não só em termos também do próprio trabalho que nós vamos dar, no sentido em que se eu não tiver as minhas questões minimamente abordadas, não quer dizer que estejam resolvidas, não é? Mas eu tenho que ter pelo menos consciência dessas questões. Eu, em consulta, posso acabar por projetar no outro questões que são minhas. Mas não só, não é? Acho que, assim, não, nós não somos perfeitos no sentido em que, sim, há muitos psicólogos que lutam também com questões de saúde mental. Eu tenho ansiedade desde que me lembro, portanto, eu e a ansiedade somos muito amigas, temos uma relação muito íntima. Exato. E quando eu digo amigas não é no mau sentido, é mesmo no sentido de, sim, eu tenho um funcionamento mais ansioso, provavelmente nunca vou deixar de ter, portanto nunca vou ser super Buda. zen. Exato. E isso é ok, isso não tem que influenciar o meu trabalho. Sim, houve um período da minha vida em que de facto a medicação foi necessária, porque eu tinha as estratégias, tinha uma série de ferramentas, mas há uma parte que eu não consigo controlar, que é a parte biológica. E química. Portanto, sim, foi exatamente a mesma coisa comigo. Se eu não consigo, acho que isso é um auxiliar, ele existe e existe por algum motivo. Eu sinto que foi uma ajuda essencial e eu recomendo muitas vezes a clientes meus serem acompanhados em psiquiatria, porque quando também não há um controle dos sintomas, não há muito que nós possamos fazer na psicologia, mesmo com todas não as é? ferramentas do mundo. Sim, porque assim, se a pessoa não está a conseguir controlar os sintomas, isso também está a bloquear toda a aprendizagem e desenvolvimento que possa existir. Por isso, logo aí, e pronto, e assim, inevitavelmente a psicologia é um processo demorado. Portanto, se a pessoa está num profundo sofrimento e se existem formas de diminuir esse sofrimento, não faz sentido a pessoa continuar a sofrer dessa forma. Acho que é só importante, é sempre a par da terapia, porque a medicação só resolve sintomas. Portanto, se eu não resolver a origem dos sintomas, eu estou só a mascarar uma situação, não é? E sim, há pessoas que vão ter que tomar medicação para o resto da vida, há outras que não, que vão ter que tomar uma vez na vida, durante um determinado período de tempo e depois conseguem fazer a sua vida normal sem nunca voltar a tomar. Sim, até podem descobrir alternativas. Sim, e por acaso há questões que são circunstanciais. Sim. E pronto, sei lá, no meu caso lá está, eu sempre vivi com ansiedade, sempre tinha lidado com ela, chegou ali a um ponto em que se calhar eu já não estava a conseguir gerir quimicamente o que estava a acontecer, não é? Eu não partilho muito da minha vida pessoal, é uma barreira, um limite também que eu tenho estabelecido. Isso fez-me sentido partilhar, precisamente por isso, por essa questão de os psicólogos também passam por coisas, nós também temos uma vida. Exatamente, e portanto
sim, às vezes também gerimos, e eu até levo isso como uma experiência importante para o meu trabalho, em que eu posso dar em primeira mão o meu testemunho de, ok, a medicação não é um bicho de 7 cabeças, não é um bicho-papão, é útil quando utilizada da forma correta e quando prescrita por profissionais na minha opinião, com determinados modos de atuação. E se isso acontecer, é um ótimo aliado. Olha, adoro, Inês, eu concordo, e como pessoa que tomou medicação durante muitos anos, é tudo isso que disseste, ou seja, é um ótimo aliado em certos momentos da nossa vida. Eu também houve um ponto que cheguei em que, mas eu tenho todas as ferramentas, eu percebo aquilo que está a acontecer para aquela fase, mas porque é que ainda assim continuo a ter os ataques? Porque é que eu não consigo controlar? Percebemos que a medicação era o aliado perfeito para aquela altura. Pronto, obviamente que crescemos, temos outras situações, há certas situações que vão sendo resolvidas na nossa vida, surgem outros desafios, e pronto, e neste caso, hoje em dia, felizmente, já estou a fazer o desmame, que para mim é muito importante. No outro dia até disse à minha terapeuta, eu estou a nascer de novo numa outra fase, porque é verdade, porque há muitos... Uma coisa que a medicação sempre me trouxe desde o início foi o cansaço excessivo, aquele estado de sonolência, dormência. Eu já o tinha por causa da depressão, mas depois a medicação aliviava a ansiedade, mas depois dava-me ainda mais sono. Ou seja, por exemplo, na altura da faculdade foi muito complicado e muito desafiante. E agora, e também a questão das oscilações de emoção, aquilo que a medicação faz, pelo menos no meu caso, foi meio que comprimir, ou seja, eu não cria um teto. Não sinto tanta felicidade como deveria sentir em determinada situação, e nem sinto tanta tristeza como deveria sentir. O que é que eu agora sinto a deixar a medicação? Uma amplitude maior de emoções. Maior. Sinto muito mais feliz quando estou feliz, mas quando estou triste, fico mais triste. E porque também há essa predisposição em mim desde o início. E então acho que, sem querendo romantizar o assunto, acho que a medicação pode ser transformador em certos casos, e uma life changer. E no meu foi, porque eu consegui tirar a carta, eu consegui fazer o meu curso da faculdade, e eu penso na altura que se não tivesse a medicação teria sido difícil, porque houve um momento em que eu nem de casa conseguia sair. E depois também, no meu caso, ainda se juntou aqui a POC, não é? Ao baralho, então realmente aquilo foi uma muleta durante muito tempo. Vamos então à última pergunta, Inês. já está a terminar, ou está a terminar, e esta acho que é aquela pergunta que não quero calar, porque escolher o psicólogo ideal para mim, eu em conversa com amigos, eu muitas vezes digo, ou quando estou a iniciar a terapia pela primeira vez, eu digo sempre, malta, coisa muito importante, eu, por exemplo, no meu caso, eu não acertei à primeira. E está tudo bem com isso. Não, ou seja, não tem que haver um match imediato e à primeira. Isto é quase... Eu faço sempre um paralelismo um bocado com as relações amorosas. Tu não tens que acertar à primeira no teu companheiro ou na tua companheira. E está tudo certo. Isso não faz da outra pessoa menos profissional ou um pior profissional, e não faz de ti uma pessoa péssima, incompreendida e que, meu Deus, tem um problema que nunca ninguém vai perceber. E lá está, em quadros de depressão isto é muito fácil cair neste pensamento, e então como é que... E tu tens algumas publicações sobre isto, uma recente até, escolher o psicólogo ideal para mim. Como é que isto se faz? Acho que antes de ir ao tópico do match, vou deixar também aqui um parênteses, que acho que é sempre importante ressalvar, que é esta ideia de que, por favor, garantam que a pessoa que vos está a acompanhar é mesmo um psicólogo ou psicóloga, ok? Portanto, tem que estar inscrito na ordem dos psicólogos, mesmo que seja uma pessoa, por exemplo, a fazer estágio profissional, portanto, ano júnior, portanto, nós também temos que ganhar essa experiência, e temos supervisão, intervisão, orientação de pessoas com mais experiência e tudo mais, portanto, mesmo que seja no ano júnior, garantir só que a pessoa está inscrita na ordem dos psicólogos. Pronto, acho que é só assim a ressalva que eu quero deixar. E depois acho que, acima de tudo, não desistam. Eu conheço muito poucas pessoas que tenham conseguido acertar à primeira. Eu também não acertei à primeira, também já tive várias psicólogas, também já tive uma psicóloga com quem estive bastante tempo, de quem gostei muito, que foi uma ótima profissional e que me ajudou imenso, e que a partir de um determinado momento deixou de fazer sentido. Se calhar porque a problemática inicial já não era a mesma. Pronto, eu entretanto tinha tido alta e depois voltei, passado um tempo,
E achei que se calhar, pronto, o match já estava esgotada a relação. Já eram pessoas diferentes, se calhar. Exatamente, sim, ou seja, aquela relação funcionou, foi ótimo, tendo em conta o motivo que me levou lá a primeira vez. Pronto, se calhar depois dali para a frente já não fazia tanto sentido e assim, eu continuo a recomendá-la, continua a ser uma das minhas recomendações, portanto. E não nos esquecermos que a relação terapêutica é uma relação. Portanto, eu não fico amiga de uma pessoa qualquer logo à primeira, não é? Há pessoas com quem resulta, há outras com quem não. Da mesma forma nos relacionamentos amorosos, não é? Há pessoas com quem resulta, há outras com quem não. E temos que experimentar para perceber se resulta ou não. Acho que aí também o importante é também comunicar com o psicólogo. Aqui, como falámos muito também da comunicação e da compreensão, comunicar com o psicólogo, que eu muitas das vezes, e assim, isto é transversal à nossa vida, não querendo cair em clichês, porque o comunicar para o psicólogo, e tal e qual como numa relação, temos que comunicar ao nosso companheiro ou companheira como é que nos estamos a sentir e a forma como a outra pessoa nos está a fazer sentir. Sim. Eu acho que é super importante esse feedback, essa cultura de feedback entre o cliente, o paciente com o psicólogo. Sim. Pronto, nós somos pessoas e a dificuldade da ciência psicológica é essa, é que são pessoas a lidar com pessoas. E portanto esse feedback eu acho que é importante. Se por algum motivo, mesmo após feedback e tentativa de resolução, não estiver a funcionar, então é procurar... Partir para outra. Sim, e também perceber, ok, se calhar fazer aí uma reflexão, que é do que é que eu não gostei e o que é que eu prefiro, do que é que eu estou à procura, não é? É um bocado como, lá está, nas relações. É o que é que correu bem, o que é que não correu e, portanto, o que é que precisa de ser diferente. E o que é que eu posso também corrigir em mim. Exatamente. Porque lá está, eu, por exemplo, quando vou sempre, das vezes em que fui à procura de terapia, tirando a primeira vez que era muito novo e claramente foi a minha família que tomou a iniciativa, vou sempre muito também pelas áreas de interesse, de especialização. Portanto, haver esta pesquisa, porque ao fim e ao cabo, lá está, são profissionais e pessoas que têm também a sua predisposição e interesse para... Exatamente, sim. E hoje em dia há LinkedIns e coisas do género, e páginas de Instagram para quem tem. Portanto, hoje em dia é fácil também perceber o percurso do profissional, qual é que é, sei lá, a postura, a forma de comunicação e tudo mais, e também é mais fácil encontrar aqui um match mais, não digo à primeira, mas mais rapidamente do que se calhar antes. E no teu caso, Inês, até tens um website. Sim. Um website, as páginas. Queres partilhar com as pessoas, com os ouvintes, onde é que te podem, portanto, o teu Instagram, o teu website? Sim, pronto, portanto, o meu website podem ir através do meu Instagram, tenho lá tudo linkado, WhatsApp, etc. Muito bem. Pronto, portanto, psicologicamente no Instagram e no LinkedIn também, pronto, pelo meu nome Inês Serúdio também chegam lá, embora não seja tão ativa no LinkedIn, acabo por me focar um bocado mais no Instagram. Sim, e pronto, e depois o site assim uma forma mais formal de comunicar. Inês, estamos a terminar e antes de terminarmos vamos fazer aqui um pequeno jogo, que é o Get to Know You, portanto o nosso pop quiz aqui do podcast, e basicamente é uma ou outra, portanto é responderes uma ou outra ou completares a frase, ok? Portanto, razão ou emoção? Emoção. Uma música que me ajuda em dias menos bons? Essa é a parte mais difícil. Não sei, eu tenho uma playlist que é a minha mixórdia de gostos musicais e eu acho que quase qualquer uma que caia lá pode servir. Perfeito, pronto. Num dia off gosto de... ficar em casa, ler, estar assim mais na minha companhia. Ok, Me, Myself and I. Sim, um bocadinho isso. A minha estação do ano favorita é... verão. Ok. Se tivesses que escolher uma palavra para te descrever, seria... sensível. Ok. Um dos meus maiores objetivos na vida neste momento é... eu acho que continuar a ser bem-sucedida, que acho que até agora pronto, tenho sido, se calhar até mais do que aquilo que tinha imaginado, portanto acho que continuar a sê-lo. Boa. Profissionalmente falando. Ok. Sou grata por... pelas pessoas que tenho comigo. Se me dessem o poder de dar uma capacidade, ferramenta emocional a todas as pessoas do mundo, seria... Empatia. Adoro. Sim. Uma mensagem final para quem nos está a ouvir. Que, se calhar aproveitando esta onda de autocuidado, saúde mental e tudo mais, que não tenham medo de procurar ajuda. Que não é uma vergonha, antes pelo contrário, e que há cada vez mais serviços acessíveis. Há muitas pessoas, muitos profissionais com preços, por exemplo, sociais, gabinetes de apoio nas faculdades, etc. Portanto, não
não se fiquem, peçam ajuda. Ótimo. Inês, olha, muito obrigado Obrigada eu. por teres aceito o meu convite e parabéns pelo trabalho que tens Obrigada, desenvolvido mesmo. igualmente. Obrigado. Acho que a comunicação que tu fazes no digital é muito boa. Obrigada. Eu acho que é importante, ou seja, mais do que sermos bons tecnicamente, seja em que profissão for, temos esta capacidade de realmente expor aos outros aquilo que é o nosso trabalho de uma forma muito simples. Eu acho que tu fazes isso Obrigada, lindamente mesmo. e é agora continuares e desejo todo o sucesso. Obrigada, igualmente, Ok, mesmo, do fundo do obrigado. coração. Lá em casa, obrigado por terem-nos ouvido, obrigado por terem assistido a este primeiro episódio do Acorda para a Saúde Mental, portanto um podcast que eu desenvolvi precisamente para falar com profissionais de saúde que estudaram e percebem do tema e para respondermos aqui a questões que muitas das vezes fazem parte do nosso dia-a-dia e que são importantes para continuarmos a sensibilizar e a, portanto, dar conhecimento sobre a temática da saúde mental. Obrigado. Obrigada. Os problemas de saúde mental podem acontecer a qualquer um de nós, em qualquer idade, e afetar a forma como nos sentimos, pensamos e nos comportamos. É importante reconhecê-los. Se conheces alguém neste estado ou se te sentes mal, mentalmente e ou fisicamente, fala, porque quando falas torna-se mais fácil. Não desistas de ti, porque tu importas. Acorda para a saúde mental.